Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Tudo bem com vocês? Vamos continuar a leitura agora com o próximo capítulo chamado Raffles e Miss Blendash. Aproximadamente um século depois de seu surgimento, Raffles, o ladrão amador, entre aspas, ainda é um dos mais conhecidos personagens da ficção científica inglesa. Seria necessário explicar a muitas poucas pessoas que ele jogava cricket pela seleção inglesa, tinha aposentos de solteiro em Albany e assaltava casas em Mayfair, as quais também frequentava como convidado. Exatamente por esse motivo, ele e suas aventuras constituem um plano de fundo adequado para, em comparação com ele, se examinar uma história de crime mais moderna, como No Orchids for Miss Blendash, Não enviem orquídeas para Miss Blendash. Toda escolha desse tipo será necessariamente arbitrária. Eu poderia, da mesma forma, ter escolhido Arsène Lupin, por exemplo. Mas, seja como for, No Orchids e os livros de Raffles têm a qualidade comum de serem histórias de crime em que o palco é mais dos criminosos do que dos policiais. Eles podem ser comparados para fins sociológicos. No Orchids é a versão de 1939 do crime glamorizado. Raffles, a versão de 1900. O que preocupa aqui é a enorme diferença na atmosfera moral vigente nos dois livros e a mudança na atitude social que isso provavelmente implica. Hoje, o charme de Raffles reside em parte na atmosfera da época e em parte na excelência técnica das histórias. Ormond foi um escritor muito consciencioso e, em seu nível, muito capaz. Qualquer um que valorize a pura eficiência tende a admirar sua obra. No entanto, o que há de verdadeiramente dramático quanto a Raffles, o que o torna uma espécie de exemplo, mesmo em nosso tempo, há apenas algumas semanas, num caso de assalto, o juiz referiu-se ao prisioneiro como um Raffles da vida real, é o fato de que ele é um cavalheiro. Raffles não nos é apresentado, e isso é sugerido em inúmeros fragmentos de diálogo e observações casuais, não como um homem honesto que se extraviou, mas como um homem de public school, ou seja, uma nota de rodapé, na Inglaterra e no país de Gales, o termo se referia à antiga escola de ensino médio, seletiva e dispendiosa. Voltando ao texto. Um homem de public school que se extraviou. Seu remorso, quando ele sente algum, é quase puramente social. Ele desgraçou a, entre aspas, velha escola, fecha aspas, perdeu o direito de ingressar na sociedade decente, perdeu o status de amador e se tornou um cafajeste. Nem Raffles nem Bunny parecem de todo sentir intensamente que o ato de roubar é errado em si mesmo, embora Raffles uma vez se justifique com a observação casual de que, entre aspas, a distribuição de propriedade está toda errada de qualquer maneira. Fecha aspas. Eles pensam em si mesmos não como pecadores, mas como renegados, ou apenas párias. E o código moral da maioria de nós ainda é tão parecido com o do próprio Raffles, a ponto de acharmos que a situação dele é especialmente irônica. Um frequentador de clubes do West End, que também é um assaltante. Isso é quase uma história em si mesma, não é? Mas se fosse um encanador ou um quitandeiro que na realidade fosse o assaltante, haveria algo de inerentemente dramático. Não? Conquanto o tema da vida dupla, da respeitabilidade em cumprir o crime, ainda esteja aí presente. Até mesmo Charles Peace, com seu colarinho branco de clérigo, parece ser um tanto menos hipócrita do que Raffles em seu blazer do Zingari. Raffles, é claro, é bom em todos os jogos, mas é peculiarmente adequado que o jogo que ele escolheu seja o cricket. Isso não só permite intermináveis analogias entre a sua astúcia como arremessador lento e sua astúcia como assaltante, como também ajuda a definir a natureza exata de seu crime. O cricket, na verdade, não é um jogo muito popular na Inglaterra. Nem de longe tem a popularidade do futebol, por exemplo. Mas dá a impressão
há um traço marcante do caráter inglês: a tendência a valorizar a forma ou o estilo mais do que o sucesso. Aos olhos de qualquer verdadeiro amante do cricket, é possível considerar um inning, entrada ou turno, de 10 runs, corridas, como melhor do que um inning de 100 runs. O cricket é também um dos poucos jogos nos quais um amador pode ser melhor do que um profissional. É um jogo cheio de esperanças vãs e súbitas e dramáticas reviravoltas da sorte. E suas regras são tão mal definidas que sua interpretação é, em parte, uma questão de ética. Por exemplo, quando Larry Woods fez na Austrália um arremesso bodyline, ele não estava infringindo nenhuma regra. Estava apenas fazendo algo que era não cricket. Como um jogo de cricket demora muito e é bem caro de se jogar, é predominantemente uma atividade voltada à classe alta. Mas para a nação inteira, ele está associado a conceitos como boa forma, jogar o jogo, etc. E sua popularidade declinou junto com a da tradição de que não se bate no homem quando ele estiver por baixo. Não é um jogo do século XX, e quase todas as pessoas com mentalidade moderna não o apreciam. Os nazistas, por exemplo, tiveram de se esforçar para desestimular a prática do cricket, que ganhou algum terreno na Alemanha antes e depois da última guerra. Ao fazer de Ruffles um jogador de cricket assim como um assaltante, Ornung não estava apenas o provendo de um plausível disfarce, estava também concebendo o mais agudo contraste moral que podia imaginar. Ruffles, não menos que Grandes Esperanças ou O Vermelho e o Negro, é uma história de snobismo e se beneficia muito da precariedade da posição social de Ruffles. Um escritor mais rudimentar teria feito do assaltante cavalheiro um membro do pariato, ou ao menos um baronete. Ruffles, no entanto, tem sua origem na classe média alta e só é aceito pela aristocracia devido ao seu charme pessoal. Abre aspas. Estávamos na, mas não éramos da sociedade. Fecha aspas. Ele diz a Bunny já no final do livro. E, abre aspas, perguntavam-me sobre meu cricket. Fecha aspas. Tanto ele como Bunny aceitam os valores da sociedade sem questionamentos e se instalariam nela para sempre se apenas pudessem se safar com um butim grande o bastante. A ruína que os ameaça todo o tempo é ainda mais negra porque eles duvidam de que realmente pertençam à sociedade. Um duque que cumpriu sentença na prisão continua a ser um duque, enquanto um simples homem da sociedade, uma vez em desgraça, deixa de ser da sociedade para sempre. Os capítulos que encerram o livro, quando Ruffles foi exposto e vive sob um nome fictício, têm um ar de crepúsculo dos deuses, uma atmosfera mental muito semelhante à do poema de Kipling, Gentlemen Rankers. Yes, citando um trecho do poema. Yes, a trooper of the force, who has run his own 6 horses. Ruffles pertence agora, irrevogavelmente, às cortes dos malditos. Ele podia ainda realizar assaltos bem-sucedidos, mas não há caminho de volta ao paraíso. Isso quer dizer Piccadilly e o MCC. Vamos ver o que ele quis dizer com isso. A Marylebone Cricket Club, que é o MCC. E depois ele diz aqui, antes na verdade, sim, um cavaleiro das forças, que fez correr seus próprios 6 cavalos, a tradução daquele trecho do poema. De acordo com o código da Public School, só existe um meio de se reabilitar, morte em combate. Ruffles morre lutando contra os Boers. Um leitor experimentado poderia prever isso desde o início, e tanto para Bunny quanto para o seu criador, isso anula os seus crimes. Ruffles e Bunny, é claro, são destituídos de crenças religiosas e não têm código ético algum, apenas certas regras de comportamento que observam de maneira meio instintiva. Mas é exatamente aqui que a profunda diferença moral entre Ruffles e No Orchids torna-se aparente. Ruffles e Bunny, afinal de contas, são cavalheiros, e esses padrões por eles mantidos não devem ser violados. Paramos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura mais longa e encontro vocês na próxima.